Você já ouviu falar do livro de Enoque? Prepare-se para mergulhar em uma das obras mais misteriosas, fascinantes e controversas da antiguidade. Escondido por séculos, rejeitado por muitos, mas reverenciado por outros, o livro de Enoque é um verdadeiro tesouro escondido que desafia tudo o que você pensa que sabe sobre anjos, o céu, o inferno, o juízo final e até o tempo. Ao longo deste conteúdo, vamos revelar 7 curiosidades impressionantes sobre esse livro que ficou de fora da Bíblia, mas que influenciou profundamente religiões, profetas e até escritores do Novo Testamento. Você vai descobrir como ele descreve o universo de forma completamente diferente, revela os segredos de anjos caídos, propõe um calendário alternativo e até apresenta uma versão surpreendente da história de Enoque, o homem que, segundo o próprio texto bíblico, nunca morreu. Cada curiosidade é mais intrigante que a anterior, mas a última vai te deixar de queixo caído. É algo que poucos conhecem, mas que pode mudar completamente sua visão sobre os primórdios do cristianismo e os bastidores espirituais que moldaram a fé de milhões. Então respire fundo, ajuste os ouvidos ou os olhos e venha comigo nessa viagem pelas páginas ocultas do livro de Enoque. Garanto, você vai querer ouvir até o fim. Curiosidade número 1. Por que o livro de Enoque não está na Bíblia tradicional? O livro de Enoque, também conhecido como Primeiro Enoque, é uma obra fascinante do período intertestamentário, ou seja, do intervalo de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Apesar de seu conteúdo teológico profundo e de sua influência em diversos textos religiosos antigos, ele não faz parte do cânon oficial da maioria das Bíblias utilizadas atualmente, tanto nas tradições judaicas quanto nas cristãs ocidentais. Mas por que um texto tão mencionado e com ecos até no Novo Testamento foi deixado de fora? Os 5 motivos principais são: 1. Aceitação nos primeiros séculos. Estima-se que o livro de Enoque tenha sido escrito entre o século III a.C. e o século I da era cristã. Durante esse período, várias correntes religiosas judaicas o consideravam um texto sagrado, ou pelo menos digno de ser estudado. Fragmentos da obra foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, o que prova que ele era lido por grupos como os essênios. Autores cristãos antigos, como Tertuliano e Clemente de Alexandria, também o conheciam e até o citavam com respeito. A carta de Judas no Novo Testamento faz uma citação direta de um trecho do livro de Enoque, especificamente dos versículos 14 e 15. 2. Rejeição pelo judaísmo rabínico com o passar do tempo e principalmente após a destruição do Segundo Templo de Jerusalém, o judaísmo rabínico começou a consolidar o que hoje conhecemos como Tanakh, o cânon hebraico. Durante esse processo, obras com teor apocalíptico e altamente simbólico, como o livro de Enoque, foram rejeitadas. Um dos motivos foi seu foco incomum em anjos, demônios e em uma cosmologia detalhada que se afastava da tradição mais prática e ética que os rabinos queriam promover. Além disso, a ausência de uma versão oficial em hebraico, já que o texto sobreviveu em aramaico e grego, contribuiu para que fosse deixado de lado. 3. Rejeição pelo cristianismo ocidental no cristianismo, a história foi semelhante. Embora o livro de Enoque tenha circulado amplamente nos primeiros séculos, acabou sendo rejeitado por diversos motivos. Um dos principais foi sua teologia complexa sobre os anjos caídos e os nefilins, seres híbridos, filhos de anjos e mulheres humanas, que levantavam mais perguntas do que respostas. Com o tempo, os líderes e teólogos da Igreja passaram a vê-lo como um texto perigoso, associado a grupos heréticos como os gnósticos, que o usavam para sustentar doutrinas alternativas. A falta de uma versão completa em grego também dificultou sua inclusão nos primeiros cânones oficiais da Igreja, como os estabelecidos nos concílios de Laodiceia e de Cartago, ambos realizados nos séculos IV e V. 4. A exceção etíope única grande exceção, é a Igreja Ortodoxa Etíope Teoarredo, que até hoje considera o livro de Enoque
como parte do Antigo Testamento. Essa igreja, que possui um dos cânones mais amplos da cristandade, preservou o texto em Ge'ez, sua língua litúrgica, mesmo após ele ter desaparecido de circulação no Ocidente. Graças a isso, foi possível que o livro chegasse aos tempos modernos com sua versão completa intacta. Foi somente no final do século XVIII que o texto voltou a ser conhecido fora da Etiópia, quando o explorador escocês James Bruce trouxe cópias do livro para a Europa. A primeira tradução para o inglês foi feita no início do século XIX. 5. O status atual hoje, o livro de Enoque é considerado um texto apócrifo ou pseudepígrafo, ou seja, atribuído a uma figura bíblica, Enoque, bisavô de Noé, mas não aceito como canônico pela maioria das tradições religiosas. Ainda assim, ele é estudado por teólogos, historiadores e curiosos, e é valorizado como uma das fontes mais ricas sobre a teologia judaica do Segundo Templo, além de ter influenciado o Apocalipse de João e outros livros do Novo Testamento. Mesmo fora do cânon, o livro de Enoque continua despertando fascínio, não só pelo seu conteúdo visionário e misterioso, mas também por sua jornada histórica única, um texto esquecido por muitos, mas preservado com devoção por poucos. Curiosidade número 2. Os vigilantes e os nefilins. A queda dos anjos no livro de Enoque. Uma das seções mais conhecidas e enigmáticas do livro de Enoque é o livro dos vigilantes, que descreve com riqueza de detalhes uma narrativa poderosa e surpreendente. A história de anjos que desceram do céu, se rebelaram contra Deus e tiveram filhos com mulheres humanas. Esses filhos foram os nefilins, gigantes poderosos e violentos cuja existência, segundo o texto, foi uma das principais causas do grande dilúvio que viria mais tarde. Essa parte do livro de Enoque foi tão impactante que reverberou por séculos, sendo ecoada até mesmo na Bíblia e em outras literaturas apocalípticas. Mas quem eram esses vigilantes? E o que realmente aconteceu segundo a narrativa? 1. Quem eram os vigilantes? No livro de Enoque, os vigilantes são um grupo específico de anjos descritos como observadores ou guardiões. O termo em hebraico é irim, que significa exatamente isso: aqueles que vigiam, que observam. Esses seres celestiais tinham a missão divina de cuidar da humanidade e zelar pelo bem na terra. No entanto, eles acabaram transgredindo sua função e se tornaram protagonistas de uma das maiores rebeliões contra a ordem divina. Segundo o livro de Enoque, 200 anjos desceram à terra, liderados por um anjo chamado Semi-Hazá, também escrito como Semi-Azaz ou Shemi-Hazá. Esses anjos ficaram maravilhados com a beleza das mulheres humanas e decidiram descer para tomar esposas entre elas. Para garantir que todos estivessem comprometidos com o plano, Semi-Hazá fez com que os demais anjos jurassem um pacto no alto do Monte Hermon, um local simbólico de transgressão celestial. 2. A união proibida e os nefilins. Essa união, proibida entre os anjos e as mulheres humanas, deu origem aos nefilins, que em hebraico significa algo como os caídos ou gigantes. Eles são descritos como seres colossais, de força descomunal, que devastaram a terra com sua violência. Eles consumiam todos os recursos dos humanos e, não satisfeitos, passaram a devorar até mesmo seres humanos. O livro de Enoque descreve um cenário de corrupção extrema, onde a terra se encheu de sangue e injustiça por causa desses seres híbridos. A Bíblia hebraica, em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, faz uma menção breve e enigmática a essa história. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. O livro de Enoque pega essa passagem e a desenvolve com muitos detalhes, fornecendo nomes, causas, consequências e punições celestiais. 3. O ensinamento corrompido. Além de se relacionarem com as humanas, os vigilantes também corromperam a humanidade de outras formas. Eles ensinaram segredos que deveriam permanecer no céu,
Cada anjo trouxe conhecimentos que, embora parecessem benéficos, acabaram se tornando instrumentos de corrupção. Azazel, por exemplo, ensinou os homens a fabricar armas de guerra e as mulheres a usar maquiagem e joias de sedução. Outros anjos ensinaram astrologia, magia, feitiçaria, leitura de sinais celestiais e até práticas ocultas ligadas à alquimia e ao encantamento. Com isso, a humanidade não apenas foi violentada pelos nefilins, mas também desviada espiritualmente. O conhecimento que deveria libertar passou a oprimir. A terra estava corrompida não só fisicamente, mas moralmente e espiritualmente. 4. O clamor da terra e a intervenção divina diante de tanta maldade, os seres humanos clamaram aos céus. A terra, personificada no texto, também grita, por justiça. Deus então ouve os clamores e decide agir. Ele envia o arcanjo Uriel para avisar a Noé sobre o dilúvio que viria. Outros anjos, como Miguel, Gabriel e Rafael, são enviados com missões específicas. Miguel deve prender os vigilantes e encadeá-los até o dia do julgamento final. Gabriel é encarregado de exterminar os nefilins, levando-os a guerrearem entre si. Rafael deve amarrar Azazel e jogá-lo em um deserto escaldante, cobrindo-o com pedras afiadas, até o fim dos tempos. O dilúvio, assim, não é apenas uma punição contra a maldade humana, mas também uma forma de limpar a terra da corrupção, causada por esses seres celestiais rebeldes. 5. Uma mitologia celestial alternativa. A história dos vigilantes e dos nefilins representa, para muitos estudiosos, uma teologia alternativa que circulava entre certos grupos judeus do período do Segundo Templo. Essa narrativa apresenta uma visão mais cosmológica do pecado, onde o mal não nasce apenas do ser humano, mas também de entidades superiores que abusam de sua liberdade e caem. Isso difere da teologia rabínica posterior e da teologia cristã tradicional, que normalmente atribuem o mal ao livre-arbítrio humano ou à influência de Satanás. No livro de Enoque, o mal é, em grande parte, consequência da desobediência de anjos, e isso dá uma nova camada à discussão sobre justiça divina, pecado e salvação. 6. Relevância cultural e moderna. História dos vigilantes ganhou popularidade em diversos círculos místicos e esotéricos modernos. Teorias da conspiração, como a dos anjos caídos como alienígenas antigos, têm suas raízes nesse tipo de literatura. Além disso, o enredo já foi adaptado em filmes, jogos, livros de ficção e quadrinhos. A ideia de que seres superiores se rebelaram contra Deus e foram punidos severamente toca algo profundo na imaginação coletiva. Ainda hoje muitos se perguntam: o que realmente aconteceu antes do dilúvio? Haveria algo mais nessa narrativa que ainda não entendemos completamente? O livro de Enoque permanece como uma peça-chave para quem quer mergulhar nesse universo de mitos, mistérios e revelações celestes. Curiosidade número 3. O livro de Enoque é, na verdade, uma coleção de livros, apesar de ser chamado comumente de livro de Enoque. O que temos hoje preservado sob esse título é, na verdade, uma coleção de 5 obras distintas, reunidas ao longo do tempo e atribuídas à figura enigmática de Enoque, o 7º patriarca depois de Adão, conforme descrito em Gênesis. Essas obras são profundamente simbólicas, apocalípticas e místicas, e foram provavelmente escritas por autores diferentes em épocas distintas, entre os séculos III a.C. e o I da era cristã. A composição em várias partes reflete uma tradição literária dinâmica, onde diferentes comunidades religiosas, especialmente do judaísmo apocalíptico, expressaram suas visões sobre o universo, os anjos, o tempo, o juízo final e o destino da humanidade. A seguir, conheça melhor cada uma das 5 seções principais do livro de Enoque. 1. O livro dos vigilantes, capítulos 1 a 36. Esta é a seção mais famosa do livro de Enoque e provavelmente a mais antiga. Escrito entre os séculos III e II a.C., o livro dos vigilantes narra a impressionante história dos anjos caídos,
os chamados vigilantes, que descem à terra, se apaixonam pelas filhas dos homens e geram com elas os nefilins, gigantes violentos e desordeiros. Essa parte descreve como esses anjos ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade, corrompendo a ordem divina. O texto apresenta uma teologia complexa sobre a origem do mal e a intervenção divina através de arcanjos como Miguel, Rafael, Uriel e Gabriel. É também aqui que Enoque, o patriarca, é chamado ao céu para servir como escriba celestial e intermediário entre Deus e os anjos caídos. O estilo é apocalíptico, recheado de imagens vívidas, montanhas flamejantes, prisões de trevas e rios de fogo, influências que reverberam no Apocalipse de João e em outros escritos apocalípticos posteriores. 2. O livro das parábolas, capítulos 30 e 7 a 71. Também conhecido como o livro das similitudes, esta parte do livro de Enoque é composta por 3 parábolas de teor escatológico e messiânico. Acredita-se que tenha sido escrita no 1º século antes de Cristo ou no 1º século da era cristã. O elemento mais marcante aqui é a figura do Filho do Homem, um personagem celestial que julgará os reis e poderosos da terra no final dos tempos. Este título aparece também nos Evangelhos, sendo frequentemente usado por Jesus para se referir a si mesmo. Isso levou muitos estudiosos a especularem sobre possíveis influências entre os 2 textos. O Filho do Homem, neste livro, é uma figura exaltada, escolhida antes da criação do mundo, que senta-se no trono da glória de Deus. Sua função é executar o juízo final, revelar o destino das almas e restaurar a justiça. Essa seção é particularmente importante para compreender como as ideias messiânicas evoluíram dentro do judaísmo do Segundo Templo. 3. O livro astronômico, capítulos 72 a 82. Também chamado de Livro dos Luminares Celestiais, esta seção traz uma complexa descrição do movimento dos corpos celestes, especialmente do Sol, da Lua, das estrelas e do calendário. É provavelmente o texto mais técnico da coleção e teria sido escrito no século III a.C. Ele apresenta um sistema de calendário solar composto por 364 dias, diferente do calendário lunar utilizado pelos judeus em geral. Isso sugere que o autor ou os autores desse trecho pertenciam a um grupo que via o calendário solar como mais puro ou correto, possivelmente os essênios, que se distanciavam do culto oficial de Jerusalém. O livro astronômico revela uma concepção cosmológica profundamente organizada. Anjos são responsáveis por manter a ordem do cosmos, e cada astro segue seu caminho com precisão sob comando divino. A matemática e a astronomia são aqui ferramentas de revelação espiritual. Trata-se de um esforço de mostrar que o universo é inteligível, belo e fiel às leis divinas. 4. O livro dos sonhos, capítulos 83 a 90. Nesta parte, Enoque relata 2 visões oníricas que teve, oferecendo uma espécie de história simbólica do mundo, do Gênesis até o tempo do autor. A narrativa é altamente alegórica, com uso de animais para representar personagens e povos. Ovelhas representam o povo de Israel, touros simbolizam os patriarcas, e águias, corvos e outros animais figuram as nações inimigas. A segunda visão, chamada Apocalipse Animal, é particularmente interessante. Nela, Enoque vê todo o curso da história de Israel, incluindo o Êxodo, o estabelecimento da monarquia, a destruição do templo e até eventos futuros, como o juízo final. O estilo é comparável a outros apocalipses judaicos e oferece pistas valiosas sobre o contexto político e religioso da época em que foi escrito, provavelmente entre o século II e I a.C. 5. A Epístola de Enoque, capítulos 91 a 108. A última seção do livro de Enoque é um conjunto de exortações morais, profecias e parábolas sobre o juízo final. Em forma de carta, ou melhor, de discursos do próprio Enoque a seus filhos e à humanidade, esta parte traz conselhos éticos e visões escatológicas que complementam as demais seções.
Entre os temas principais estão a recompensa dos justos, a punição dos ímpios e a certeza de que Deus trará justiça à terra. Um dos trechos mais importantes é conhecido como a Apocalipse das Semanas, que divide a história do mundo em 10 semanas simbólicas, cada uma representando uma era. A última semana culmina na salvação eterna dos justos e na destruição final do mal. É nessa parte que o papel de Enoque como profeta e mediador se fortalece ainda mais, e seu legado é apresentado como uma herança espiritual para as gerações futuras. Curiosidade número 4. Um calendário diferente. O sistema solar de 364 dias no livro de Enoque, entre os elementos mais surpreendentes e intrigantes do livro de Enoque, está seu detalhado sistema de calendário. No chamado livro astronômico, também conhecido como Livro dos Luminares Celestiais, é descrito um calendário solar composto por 364 dias, o que contrasta diretamente com o calendário lunar tradicionalmente seguido pela maioria das comunidades judaicas na antiguidade. Esse detalhe aparentemente técnico, muitas vezes ignorado por leitores casuais, carrega um peso teológico e histórico enorme. Ele revela tensões internas dentro do próprio judaísmo antigo, oferece pistas sobre a origem de algumas seitas e nos ajuda a entender como diferentes grupos compreendiam o tempo, os rituais e a ordem cósmica. 1. Calendário solar versus calendário lunar. O judaísmo rabínico e o calendário que conhecemos hoje como hebraico seguem uma lógica lunisolar, ou seja, tentam combinar os ciclos da lua com os do sol. Os meses são lunares, com duração de 29 ou 30 dias, e os anos são ajustados periodicamente com meses intercalares para manter as festas religiosas em sintonia com as estações do ano. Já o livro de Enoque, especialmente em sua terceira seção, o livro astronômico, apresenta um modelo puramente solar, no qual o ano é dividido em 12 meses iguais, com exatamente 30 dias cada, mais 4 dias adicionais, um no final de cada estação, somando assim 364 dias no total. O texto enóquico é claro e enfático. Esse calendário solar era, segundo a tradição transmitida por Enoque, através de revelações angélicas, o calendário original instituído por Deus perfeito, harmonioso, sem variações e livre das incertezas dos ciclos lunares. 2. A cosmologia por trás do calendário. O livro de Enoque não apresenta esse calendário como uma simples convenção humana, mas como um reflexo da ordem divina do universo. O Sol, a Lua, as estrelas e os ventos são descritos como obedientes às ordens de Deus, e suas trajetórias são controladas por anjos celestiais, chamados de luminares. Cada movimento tem um propósito espiritual. A regularidade dos dias e das estações é uma manifestação visível da justiça divina e da fidelidade de Deus à criação. Esse modelo oferece uma visão profundamente simbólica. Entender o tempo é compreender a vontade de Deus. O calendário torna-se, portanto, não apenas um instrumento para marcar festas e estações, mas uma ferramenta de revelação espiritual. 3. As implicações religiosas e rituais no judaísmo antigo. O calendário não era apenas uma questão administrativa. Ele definia quando celebrar as festas religiosas, como a Páscoa, o Yom Kippur e o Sukkot. Portanto, adotar um calendário diferente significava também celebrar essas festas em datas diferentes. Os autores do livro de Enoque, provavelmente ligados a comunidades dissidentes como os essênios, que viviam em Qumran, viam o calendário lunar oficial, seguido pelo templo em Jerusalém, como corrompido. Eles consideravam seu calendário solar como mais puro, fiel à vontade original de Deus, e acreditavam que os sacerdotes de Jerusalém haviam deturpado a ordem divina ao seguir um sistema impuro. Essa disputa levou a um cisma litúrgico, em que diferentes grupos judaicos celebravam as mesmas festas em datas diferentes, o que era impensável para uma religião centrada no templo. O uso do calendário solar, portanto, não era apenas uma escolha técnica,
mas uma declaração de identidade religiosa e teológica. 4. A presença nos manuscritos do Mar Morto. A importância do calendário solar de Enoque é reforçada pelo fato de que vários manuscritos encontrados em Qumran, onde vivia uma comunidade provavelmente essênia, adotam e reforçam esse mesmo sistema. Esses documentos mostram que o calendário de 364 dias era a base da vida religiosa local, e que todos os rituais e festas eram organizados com base nesse modelo. A presença de diversos fragmentos do livro astronômico entre os manuscritos do Mar Morto indica que esse texto era altamente valorizado e que seu conteúdo era considerado autoritativo para a organização do culto. Assim, o calendário de Enoque estava no centro da espiritualidade e da prática religiosa desses grupos. 5. A crítica ao calendário lunar e a liderança oficial no livro de Enoque. Há duras críticas aos líderes religiosos que seguem o calendário lunar, acusados de errar os dias e perturbar as festas. Essa crítica está ligada a um sentimento de rebelião contra o sistema religioso vigente, especialmente contra o sacerdócio de Jerusalém, que muitos judeus apocalípticos consideravam corrompido e ilegítimo. A crença era que, ao seguir um calendário incorreto, os sacerdotes estavam desagradando a Deus e tornando inválidas as ofertas e sacrifícios. O tempo, nesse contexto, torna-se sagrado, e marcar o tempo corretamente é um dever espiritual. Desviar-se disso era para os autores de Enoque uma forma de heresia. 6. Influência e legado. Embora o calendário solar de 364 dias não tenha sido adotado pela maioria das tradições judaicas ou cristãs posteriores, sua influência é notável. Ele inspirou comunidades apocalípticas, influenciou a espiritualidade dos essênios e moldou a forma como certos grupos viam a história, a criação e o juízo final. Além disso, o conceito de tempo sagrado, revelado e ordenado por Deus, aparece em outras tradições religiosas, e o desejo por um calendário perfeito e imutável ressurge em diversas correntes místicas e esotéricas ao longo dos séculos. Curiosidade número 5. Enoque não morreu. Ele foi levado por Deus. Uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia é Enoque, o sétimo patriarca da linhagem de Adão, mencionado de maneira breve, mas profundamente significativa, no livro de Gênesis. O que se sabe sobre Enoque é em muitos aspectos misterioso. Ele é apresentado em Gênesis 5, versículo 24, com uma frase que desperta a curiosidade de estudiosos e leitores até hoje. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esta breve descrição é todo o registro bíblico tradicional sobre o fim da vida de Enoque. Mas o livro de Enoque, uma obra apócrifa que se expandiu sobre a vida e as experiências desse patriarca, vai muito além, trazendo uma narrativa detalhada que transforma Enoque em uma figura celestial que viaja ao céu e recebe revelações divinas. O conceito de Enoque, não morrer e ser levado por Deus, presente apenas em algumas palavras de Gênesis, foi expandido e desenvolvido de forma muito mais vívida no livro de Enoque, oferecendo uma das representações mais profundas e simbólicas sobre a relação entre o humano e o divino. 1. A referência bíblica e sua brevidade em Gênesis 5. O contexto em que Enoque é mencionado está inserido em uma genealogia que lista os descendentes de Adão. A história de Enoque aparece logo após a menção de Matusalém, seu pai, e antes de Lameque, seu filho. Gênesis 5, 21-24 descreve brevemente sua vida. Enoque viveu 265 anos e foi pai de Matusalém. Ele andou com Deus durante sua vida, o que implica uma relação íntima e profunda com o Criador. O versículo que se segue afirma que ele não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou, sugerindo que, ao contrário dos outros patriarcas, Enoque não morreu, mas foi levado diretamente por Deus para o céu. Essa escassa informação, especialmente a ideia de que Enoque não morreu, gerou uma enorme quantidade de especulações teológicas e apocalípticas ao longo dos séculos,
uma vez que contrasta fortemente com os destinos dos outros patriarcas de Gênesis, que viveram por centenas de anos e depois morreram de maneira convencional. A morte não mencionada de Enoque levanta muitas questões. Por que ele foi levado? O que aconteceu com ele depois disso? Qual o significado espiritual desse evento? 2. Enoque como figura apocalíptica no livro de Enoque. Livro de Enoque, ou Primeiro Enoque, é uma obra apócrifa que responde diretamente a essas questões, apresentando Enoque não apenas como uma figura que andou com Deus, mas como alguém que foi elevado ao céu e, em uma jornada mística, recebeu revelações divinas sobre os segredos do cosmos, o futuro da humanidade e o destino dos justos e dos ímpios. Na obra, Enoque é retratado como um intermediário entre os seres humanos e os seres celestiais, sendo chamado por Deus para testemunhar o funcionamento do universo e os mistérios espirituais. De acordo com o livro de Enoque, após ser levado ao céu, ele encontra anjos poderosos, recebe instruções divinas sobre o universo e é revelado o futuro apocalíptico da Terra. Ele se torna, assim, o mediador de sabedoria secreta, um profeta celestial. Essa jornada mística é, sem dúvida, uma das partes mais fascinantes do livro de Enoque. Enoque não apenas viaja pelos céus, mas também é testemunha de revelações cósmicas. Conhece os segredos das estrelas e dos elementos naturais e aprende sobre as forças cósmicas que moldam o destino da humanidade. 3. A ascensão de Enoque aos céus. No livro de Enoque, a experiência de Enoque sendo levado por Deus é elaborada de maneira majestosa e detalhada. Ele é conduzido por anjos em uma jornada celestial, em que em muitos momentos ele é transportado através de várias camadas do céu, até alcançar a presença divina em uma morada celestial gloriosa. Durante essa viagem, Enoque observa como as forças cósmicas e os anjos governam o universo, e ele aprende sobre a criação do mundo e sobre a justiça de Deus. Em uma das visões mais poderosas do livro, Enoque chega ao trono de Deus e é chamado para servir como escriba celestial, registrando as ações dos homens e a ordem divina que rege o mundo. Ele se torna um tipo de agente divino, testemunhando o futuro julgamento dos ímpios e a recompensa dos justos. Essa visão é, de fato, um dos pilares do livro de Enoque. Ele não apenas testemunha os mistérios do universo, mas também atua como uma espécie de sacerdote celestial, realizando tarefas que o conectam ainda mais com a divindade. Em muitos momentos, Enoque interage diretamente com anjos de alto nível, como Miguel, Gabriel e Rafael, que o instruem e o preparam para suas revelações divinas. 4. A morte de Enoque e seu retorno celestial. Diferente dos outros patriarcas, Enoque não experimenta a morte convencional. Em vez de morrer e ser sepultado, ele é levado por Deus para uma existência imortal. Essa ideia de Enoque ter sido arrebatado para os céus é parte do mito apocalíptico que permeia o livro de Enoque e que o coloca em um patamar único dentro da narrativa bíblica. Embora o livro de Enoque não seja explícito sobre a natureza exata da morte de Enoque, ele é descrito como tendo sido tomado por Deus para morar com ele no céu. Ele não experimenta a morte física como os outros homens, mas é em vez disso preservado para sempre em uma condição de proximidade com Deus. Enoque se torna uma figura transcendental, cuja vida e ascensão representam uma transformação em algo mais do que humano, em algo divino. Essa ideia de Enoque não morrer, mas ser levado diretamente ao céu, é uma das primeiras referências bíblicas a uma figura humana que experimenta uma transição direta para o reino celestial, sem passar pela morte e pela corrupção do corpo humano. Isso faz de Enoque uma figura singular entre os patriarcas bíblicos e reforça sua natureza espiritual elevada, pois ele é visto como alguém que está permanentemente em comunhão com Deus. 5. Enoque e o conceito de assunção. A ideia de seres humanos se... Curiosidade número 6. Rico em cosmologia e escatologia. O universo simbólico e visionário do livro de Enoque. O livro de Enoque
É uma das obras mais fascinantes e enigmáticas da literatura apocalíptica. Nele, o autor ou autores exploram temas profundos de cosmologia e escatologia, oferecendo uma visão única e detalhada do universo e do destino final das almas. Embora o livro seja amplamente desconhecido fora dos círculos acadêmicos e religiosos, sua influência no pensamento judaico e cristão é inegável. A obra, com seu conteúdo simbólico e visionário, ajudou a moldar a imaginação espiritual de séculos e influenciou outros textos apocalípticos, como o Apocalipse de João no Novo Testamento. Os temas que permeiam o livro de Enoque vão muito além do simples relato de visões místicas. Eles traçam um mapa detalhado de um universo em movimento, onde o céu, a terra e o inferno são descritos com uma riqueza simbólica e uma profundidade teológica que visam explicar o destino das almas e o juízo final. 1. Cosmologia do Livro de Enoque. A ordem celestial e o mundo além. Cosmologia do Livro de Enoque é uma das mais complexas e fascinantes do mundo antigo. Enoque, em sua viagem celestial, é levado a diferentes camadas do céu, onde presencia uma ordem cósmica controlada por seres angelicais e seres divinos. Em muitos momentos do texto, é enfatizada a ideia de que o universo físico e o universo espiritual estão profundamente interconectados. No livro de Enoque, o céu não é uma simples região distante, mas sim um domínio complexo dividido em várias camadas ou esferas, onde residem diferentes ordens de anjos e seres celestiais. O trono de Deus é situado no topo dessa estrutura, acessível apenas aos seres mais elevados, como Miguel, Gabriel e Rafael. Além disso, há uma forte presença de anjos vigilantes, aqueles que descem à terra para observar a humanidade e que no texto se tornam figuras centrais na narrativa. Esses seres, chamados vigilantes, desempenham um papel crucial na obra, sendo responsáveis pela corrupção dos humanos ao ensinar-lhes artefatos proibidos e práticas místicas. Essa narrativa de anjos caídos tem uma grande importância, pois não só serve para explicar a origem do mal no mundo, mas também para fornecer uma cosmologia moral, onde as ações dos seres celestiais têm um impacto direto sobre o destino da Terra e da humanidade. 2. A descrição do inferno e o destino das almas. Outro aspecto importante da cosmologia de Enoque é a descrição do inferno e do destino das almas após a morte. O livro de Enoque apresenta um lugar de penalidade eterna para os ímpios, onde as almas daqueles que transgrediram as leis divinas são punidas severamente. Este local, chamado de Sheol, é descrito de forma vívida como uma região escura e, cheia de sofrimento, onde os mortos aguardam o juízo final. No entanto, o texto também apresenta uma visão de esperança para os justos. Para aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus, há a promessa de uma vida eterna na presença de Deus, em um reino celestial glorioso. Essa dicotomia entre o destino dos justos e dos ímpios reflete uma visão dualista, onde as escolhas, morais e espirituais feitas em vida, determinam o destino final de cada alma. O livro de Enoque é, portanto, um manual de moralidade cósmica, onde o céu e o inferno representam as consequências de como os seres humanos se comportam na Terra, com uma ênfase no julgamento divino e na justiça cósmica. Essa ênfase na moralidade e nas consequências espirituais das ações humanas teve uma grande influência na literatura cristã posterior, incluindo o conceito de inferno e julgamento que aparece no Apocalipse de João. 3. O julgamento final e a escatologia enóquica. A escatologia do livro de Enoque é uma das mais detalhadas e dramáticas de toda a literatura apocalíptica. O texto descreve com grande ênfase o juízo final, um evento cataclísmico em que Deus julgará a humanidade e recompensará os justos, enquanto os ímpios e os anjos caídos serão punidos severamente. Esse juízo é visto como uma forma de restaurar a ordem cósmica e fazer justiça pela corrupção e pela violência que caracterizam a Terra. De acordo com o livro de Enoque, no momento do juízo, os anjos caídos, conhecidos como os vigilantes, serão levados a julgamento,
e sua punição será um elemento crucial para a restauração do equilíbrio espiritual do universo. Esses anjos que desceram à Terra e ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos são apresentados como os principais responsáveis pela corrupção da humanidade, e seu castigo será eterno. Além disso, o texto descreve a manifestação de um Messias, que será enviado para estabelecer um reino de justiça e paz. Esse Messias será um juiz divino que trará a salvação para os justos e a destruição para os ímpios. A ideia de um juiz messiânico tem paralelos diretos com o conceito cristão de Jesus Cristo como o juiz do mundo no Apocalipse de João, e também com outras tradições apocalípticas judaicas que falam de um Redentor que restaurará o mundo e trará a vitória final do bem sobre o mal. 4. Influência sobre outras obras apocalípticas. A rica cosmologia e escatologia do livro de Enoque teve uma grande influência sobre muitas outras obras apocalípticas, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. A visão detalhada do céu, do inferno e do destino das almas foi um modelo para outros textos como o Apocalipse de João, no Novo Testamento. No Apocalipse, a ideia de um julgamento final, onde o bem triunfa sobre o mal e onde as almas dos justos são recompensadas, segue muitas das ideias desenvolvidas no livro de Enoque. Além disso, a figura dos anjos caídos no livro de Enoque influenciou significativamente o desenvolvimento da teologia cristã sobre os demônios e os anjos rebelados. A história dos vigilantes que desobedeceram a Deus e corromperam a humanidade é uma das fontes principais para a compreensão cristã do pecado original e da queda dos anjos. No contexto judaico, o livro de Enoque também teve uma influência significativa, especial. Curiosidade número 7. Influência do livro de Enoque no cristianismo primitivo. Livro de Enoque, embora seja uma obra apócrifa e não tenha sido incluído no cânon oficial da Bíblia cristã, teve uma influência significativa no cristianismo primitivo. Sua importância foi sentida em diversos círculos cristãos, particularmente durante os primeiros séculos da era cristã, quando o cristianismo estava se desenvolvendo e tentando se estabelecer em um mundo dominado por outras religiões, filosofias e tradições. Embora a Igreja tenha acabado por decidir excluir o livro de Enoque dos textos canônicos, esse livro manteve uma grande influência sobre escritores cristãos primitivos, teólogos e líderes da Igreja, sendo visto por muitos como uma obra de grande valor espiritual e revelador. Entre os primeiros cristãos, o livro de Enoque não foi apenas uma fonte de inspiração literária, mas também uma referência teológica importante para a compreensão de conceitos essenciais, como a natureza dos anjos, o papel do Messias e o juízo final. Escritores cristãos como Tertuliano, Orígenes e até São João no Apocalipse mostraram que o livro de Enoque exerceu uma influência direta no desenvolvimento da teologia cristã primitiva. 1. O livro de Enoque no contexto do cristianismo primitivo. Durante os primeiros séculos do cristianismo, várias seitas e movimentos cristãos estavam se desenvolvendo, cada um tentando entender a mensagem de Cristo e as Escrituras de maneira própria. O livro de Enoque, com sua profunda cosmologia, sua visão apocalíptica e suas poderosas narrativas messiânicas, se encaixava bem nas visões de muitos cristãos primitivos. Embora as doutrinas cristãs estivessem ainda em formação, conceitos centrais como a expectativa de um Messias e o juízo final eram discutidos de maneira vibrante e fluida, e o livro de Enoque ofereceu uma moldura poderosa para essas ideias. O Messias no livro de Enoque é uma figura central, retratada não apenas como um líder terreno, mas como alguém que possui uma natureza divina, o que reflete diretamente a visão cristã de Cristo. Enoque, como um intermediário celestial que recebe revelações e prediz o juízo final, também serve como um tipo de profeta escatológico, uma figura que prepara o caminho para o juízo final e para a redenção dos justos. O conceito de um juízo cósmico e da vitória do bem sobre o mal no final dos tempos ressoou profundamente com as crenças cristãs emergentes. Além disso, a figura dos anjos caídos
ou vigilantes, que aparecem no livro de Enoque e cuja rebelião contra Deus é vista como uma das principais causas do mal no mundo, também teve um impacto significativo no cristianismo primitivo. Os anjos caídos no livro de Enoque eram frequentemente associados aos demônios no cristianismo, e suas ações corruptoras foram entendidas como uma forma de explicar a origem do mal no mundo. 2. Tertuliano e a aceitação do livro de Enoque como inspirado. Um dos principais teólogos cristãos do segundo século da era cristã, Tertuliano, foi um dos defensores mais notáveis do livro de Enoque dentro da igreja primitiva. Ele acreditava que o livro possuía uma inspirada revelação divina, e que sua inclusão nos textos sagrados poderia ajudar a entender melhor as verdades espirituais que o cristianismo buscava transmitir. Em seus escritos, Tertuliano defendeu a ideia de que o livro de Enoque continha ensinamentos valiosos sobre os anjos, o Messias e o juízo final. Em particular, Tertuliano se referiu ao livro de Enoque em sua obra Sobre o Apóstata, onde ele defende a legitimidade dos escritos apócrifos e argumenta que o livro de Enoque deveria ser considerado um texto inspirado. A aceitação do livro de Enoque por figuras como Tertuliano é um reflexo do contexto em que o cristianismo estava sendo consolidado, com muitos teólogos e líderes da igreja buscando explorar todas as fontes disponíveis para entender a revelação divina. A postura de Tertuliano refletia uma ideia comum entre certos grupos de cristãos primitivos que viam o livro de Enoque como uma parte integral do corpo de sabedoria revelada, embora, com o tempo, a igreja se afastasse dessa visão. Em muitos aspectos, a aceitação do livro de Enoque por teólogos como Tertuliano mostra como esse livro influenciou o cristianismo nascente, especialmente nas discussões sobre o destino das almas, os anjos caídos e o messianismo. 3. O livro de Enoque e sua influência na teologia cristã. Influência do livro de Enoque sobre a teologia cristã primitiva não se limitou apenas às figuras de Tertuliano e Orígenes. Muitos dos primeiros escritos cristãos e textos apocalípticos parecem refletir ideias e imagens que também são encontradas no livro de Enoque. A ideia do juízo final, a vinda do Messias e a vitória do bem sobre o mal eram temas comuns tanto nas cartas de Paulo quanto no Apocalipse de João em particular. O livro de Enoque influenciou diretamente a ideia cristã de Jesus como o juiz do mundo. No livro de Enoque, o Messias é descrito como aquele que trará justiça ao mundo e será o juiz final de todas as coisas. A ascensão de Enoque ao céu e sua intercessão pelos justos diante de Deus também ressoam com as figuras de intercessores no cristianismo primitivo, como Cristo, que no Novo Testamento é descrito como intercedendo pelos pecadores e realizando a obra de salvação. Outro conceito importante presente no livro de Enoque e que teve impacto na teologia cristã foi o de anjos caídos. Os anjos que descem à terra e ensinam aos humanos conhecimentos proibidos, como descrito no livro de Enoque, geraram a ideia cristã de demônios e espíritos malignos, um tema que é abordado frequentemente nas Escrituras do Novo Testamento. A rebelião dos vigilantes e sua punição no livro de Enoque forneceu uma base para a concepção cristã de Satanás e de como ele e seus seguidores se opõem à vontade divina. 4. A exclusão do livro de Enoque do cânon oficial. Apesar de sua influência significativa, o livro de Enoque não foi incluído no cânon oficial das Escrituras cristãs. O motivo para isso pode ser parcialmente explicado pelo fato de que, ao longo do tempo, o cristianismo institucionalizou uma coleção de textos que correspondiam a um conjunto bem definido de doutrinas. Embora o livro de Enoque fosse popular em várias comunidades cristãs primitivas, especialmente entre os cristãos da África do Norte, ele não foi aceito universalmente. A exclusão do livro de Enoque do cânon também pode ser atribuída a questões doutrinárias. O cristianismo emergente estava tentando se afastar de influências judaicas, e embora o livro tenha raízes no judaísmo apocalíptico, ele trazia elementos teológicos e cosmológicos que não se encaixavam perfeitamente na ortodoxia cristã emergente. O desenvolvimento da teologia cristã com o tempo passou a ver o livro de Enoque mais como uma obra mística e simbólica
do que uma fonte autoritativa de doutrina cristã. 5. O legado do livro de Enoque na tradição cristã. Embora o livro de Enoque não tenha sido incluído no cânon oficial, seu legado perdura até hoje. A influência do livro sobre a teologia cristã, especialmente nas primeiras décadas do cristianismo, ainda pode ser vista em várias tradições e interpretações cristãs. Além disso, muitos estudiosos contemporâneos reconhecem a importância do livro de Enoque como uma chave para entender o contexto apocalíptico e messiânico no qual o cristianismo se desenvolveu. O estudo do livro de Enoque também ajuda a iluminar a visão do céu e do inferno nas primeiras crenças cristãs, a concepção dos anjos e a compreensão do juízo final, todos temas centrais na doutrina cristã.